Alguém sabe me dizer qual é o tema do mês? Ótimo. Um dos mais importantes institutos de pesquisa norte-americanos chama-se George Barna. E esta semana eles lançaram uma publicação dizendo o seguinte: que em cada 4 pessoas que afirmam seguir Jesus, entre 4 pessoas que afirmam seguir Jesus, uma diz que tem dificuldade de oferecer perdão. Cada 4, uma tem dificuldade de oferecer perdão. Eu não sei onde é que você está na estatística, mas é uma realidade impressionante. Outra coisa curiosa sobre essa estatística é que de cada 10 pessoas que acreditam que vão agradar a Deus ou entrar no céu de Deus por conta das suas próprias obras, por conta do seu próprio desempenho, 9 dessas pessoas têm dificuldade em oferecer perdão ao outro. O que faz perfeito sentido, porque quem faz uma leitura da vida baseada em desempenho, em performance, e que é muito exigente consigo mesmo, tem dificuldade de oferecer graça e perdão ao outro. Agora veja, esse raciocínio de viver a vida assim, ele é no mínimo incoerente. Por quê? Porque considere o seguinte: quando nós vivemos a vida baseado no desempenho, em fazer algo que é bom, o que é legítimo, é excepcional, mas quando nós pensamos que as nossas boas obras, o nosso desempenho, vai de alguma maneira impressionar a Deus, isso começa a ser problemático. Veja só, se você for comparar o seu desempenho com a minha régua deve ter mais ou menos 1,80 m. Eu vou medir tudo ali. Mas, meus caros, a régua de Deus é infinita, é de 0 a infinito. Como alguém pode atingir tamanha exigência e controle de qualidade? A qualidade de Deus, o critério de Deus, é um só: perfeição. E por melhor que vocês sejam, e reconhecidamente nós temos um povo ótimo aqui, mas por melhor que você seja, você está aquém de perfeição, como eu. É por isso que nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus, porque nenhum de nós chega lá nessa marca de perfeição, nesse ponto tão elevado de infinito. Então nós dependemos de graça, nós dependemos de misericórdia. E o que a estatística me mostra é o seguinte: que quem entende que foi perdoado graciosamente, oferece também graça e perdão. Quem entende que foi graciosamente perdoado, oferece também graça e perdão. Agora, quem acha lá no fundo que de alguma maneira ele tem um desempenho, que Deus fez um ótimo negócio em trazer ele para a família da fé, essa pessoa tem dificuldade em oferecer graça e perdão. Mas veja você, a vida é traiçoeira. Há períodos na nossa vida que nós temos muito desempenho. É um período curto da vida, diga-se de passagem. Uma parte é a infância, a outra está ali no meio, e depois nós vamos ficando cada vez mais idosos e não conseguimos ter o mesmo desempenho que tivemos no passado. O maior evangelista do século XX foi Billy Graham. Esse homem pregou o evangelho para milhões e milhões de pessoas com as suas cruzadas, com seus programas de rádio, de televisão. Mas um dia, já de idade muito avançada, eu vi uma entrevista dele com Parkinson e uma série de outros problemas de saúde, limitações de toda a ordem, e perguntaram para ele: e agora, o que você faz? Um homem acostumado a falar para multidões. E trêmulo, ele disse: eu oro, eu converso com o meu Salvador, eu penso na sua palavra, todos os dias. Eu oro pelo meu país,
O desempenho dele já não é aquele que foi. Mas Billy Graham não foi recebido por Deus porque foi um grande evangelista, ou porque agora não podia mais fazer o evangelismo que fazia. Billy Graham foi recebido por Deus por misericórdia e por graça. E é assim que cada um de nós é recebido. E todos nós, algum dia, não teremos o mesmo desempenho que já tivemos. Bom, o apóstolo Paulo, mais ou menos 60 anos depois de Cristo, se deparou com uma igreja que estava vivendo esse dilema. Essa comunidade de fé, aquela igreja, estava sendo bombardeada por uma série de doutrinas dizendo que Deus os aceitaria baseado no seu desempenho, na sua performance, e eles produziram um sincretismo religioso, uma mistura de crenças ali. Era uma mistura de filosofia grega com legalismo judaico. E isso produziu o que os estudiosos chamam tecnicamente de gnosticismo incipiente, uma forma inicial de gnosticismo. E Paulo tem que escrever uma carta para dizer para eles que não é assim. Vocês são recebidos por Deus pela graça. Vocês são perdoados por Deus graciosamente. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Se você já ligou, já abriu, já achou, diga amém. De toda maneira eu vou ler aqui. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses 2, 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, apanhando a sua pena inspirada, registra essas palavras maravilhosas. Ele descreve a nossa situação, como já vimos, essa questão de perdão, é uma questão que carrega a ideia de credor e devedor. É por isso que quando alguém nos ofende, nós dizemos, fulano me paga, ele vai me pagar. Essa é a ideia, e essa ideia vem da relação que nós temos com a própria divindade. Nós somos devedores a Deus. E ele diz nesse texto o seguinte, que houve um tempo em que todos nós estávamos distanciados de Deus. Uma linguagem, um dos termos que ele usa é que nós éramos incircuncisos. A ideia é, nós não fazíamos parte da aliança de Deus, e por causa disso, veja você, o texto nos afirma que uma horda de espíritos, de principados e potestades estavam à nossa volta. Isso quer dizer que nós éramos reféns do nosso próprio pecado, e sendo atormentados e oprimidos por forças espirituais que sequer conhecemos. Mas Deus, bondosa e generosamente, se faz homem em Jesus Cristo e escolhe ir até a cruz do Calvário. E ali na cruz ele morre em nosso lugar, e o texto diz que ele apanha uma lista, como se fosse uma lista das nossas dívidas, e ele prega na cruz do Calvário. E quando ele faz isso, ele triunfa sobre principados e potestades, sobre essas forças terríveis e malignas que tinham poder sobre nós por causa dos nossos pecados. E o texto diz que Jesus expõe todos eles à vergonha daquela cruz, e mais, que Jesus tira deles todo despojo. É uma linguagem técnica isso, despojar um adversário. A ideia de despojo é quando um exército vencia o outro e os soldados derrotados tinham que tirar as suas armaduras.
Mais ainda é um termo usado na caça, quando uma fera bestial era capturada e o caçador lhe arrancava o couro, lhe arrancava a pele. Naquele dia, na cruz do Calvário, Jesus deixou o diabo e os demônios completamente nus diante da sua vitória. Jesus, ali, naquele dia, nos deu perdão. Perdão. Nós jamais entenderemos a profundidade e a grandeza disso. Ele triunfou. Agora, Paulo sabia que era muito importante entender que esse triunfo sobre o acusador tem implicações práticas. Porque se você colocou a sua fé em Jesus, você foi perdoado. Você foi perdoada. E há implicações práticas. Capítulo 3, por favor. Segura aí o capítulo 3. Já vamos ler já. E permita aqui uma ilustração. Uma senhora já de idade avançada, mas que cria em Jesus como seu Salvador, um dia foi questionada. Perguntaram para ela: escuta, mas e aqueles pecados do passado, de vez em quando não vem nenhuma acusação contra você? Ela disse: ah, sim. E o que você faz quando o diabo aparece? Ela disse: eu mando ele para o leste. É mesmo? E ele volta? Ah, volta. Ele volta de novo e vem me acusar. E aí o que você faz? Aí eu mando ele para o oeste. Falou: mas por que assim leste e oeste? Falou: porque no Salmo 103, a Bíblia diz que Deus enviaria os meus pecados numa distância de mim tão grande quanto leste e oeste. Então o que quer que o diabo traga para me acusar, eu fui perdoada. Então o diabo vá para leste, oeste, para cima ou para os quintos do inferno, nós temos o perdão de Cristo. Essa é a ideia. Então Paulo no capítulo 3, inicia o capítulo dizendo assim: portanto, note o conector com a ideia anterior. Portanto, por essa razão, ou se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Uma pausa. Esse texto fala de tesouros espirituais tão profundos. Porque note que ele fala de uma realidade espiritual que nós não temos consciência no nosso dia a dia. O texto diz que você foi assunto ao céu e que você está guardado, entesourado em Cristo. Você anda para cá, para lá, faz isso e aquilo, mas Deus, posicionalmente, quando Ele olha para você, quando Ele olha para mim, eu estou entesourado em Cristo, guardado em Cristo. Agora, essa realidade espiritual não é possível ser acessada humanamente, pelos nossos sentidos humanos, pelo tato, pelo paladar, pelo olfato, pela audição. É como se eu apanhar um microchip, se você está comigo aí, diga amém. É como eu apanhar um microchip e dizer para você: ó, aqui está cheio de informação e te entregar. E você lamber o microchip para saber se tem informação. Ou pôr no ouvido, ou cheirar o microchip. Não é assim que funciona. Você precisa de uma máquina, você precisa de um computador, você precisa de um smartphone, você precisa de algo que revele aquele conteúdo. Da mesma maneira, existe uma realidade espiritual imensa, que não pode ser acessada pelos nossos sentidos. E a única maneira de entendermos é por meio de uma revelação. E a revelação é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que eu e você estamos entesourados em Esés. Que experiência maravilhosa é essa que nós temos, mas que muitas vezes não nos damos conta. O texto então nos descreve ali entesourados em Cristo Jesus. Bom, vamos em frente. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória.
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria, porque estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos, note essa palavra, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes, note essa palavra, despistes do velho homem com seus feitos, e vos, note essa palavra, revestistes do novo homem que se refaz no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Note essa palavra: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Bom, você notou esse conector. Baseado em todos esses benefícios, nós temos que agir como quem está posicionalmente em Cristo. Paulo usa aqui uma metáfora. A metáfora de Paulo tem a ver com vestir-se e despir-se. Você notou? No versículo 8 ele diz: despojai-vos, quer dizer, tire a roupa velha. Versículo 9 diz: você se despiu. Versículo 10 diz: você se revestiu. O versículo 12 fala de você se revestir. A ideia é, tinha uma roupa que era boa antes de você conhecer a Cristo, uma metáfora para o tipo de comportamento que nós tínhamos, e agora uma outra roupa que a gente deve vestir, que é um outro comportamento que nós devemos ter. Quando eu ainda era um adolescente, um amigo meu um pouco mais velho, ele talvez uns 19 anos, se casou. Ele era uma pessoa assim muito desligada de etiqueta, de qualquer coisa assim, me mandou o convite de casamento. Como um bom adolescente, eu fui de tênis, jeans e camiseta. Quando eu cheguei na entrada do casamento, um segurança todo bem vestido, parecendo do MIB, me barrou ali e disse assim: não, você não pode entrar. Eu falei: por que não? Ele falou: porque tem letras miúdas aí no convite que a vestimenta é de gala. E aí eu dei uma espiadinha na fresta do portão, e ainda bem que eu fui barrado, porque eu ia parecer o Bozo andando no tapete vermelho do Oscar. Veja, existe uma vestimenta que é própria para cada situação. O texto nos diz: tira aquela roupa velha, da velha vida, do passado, do erro, e bota uma roupa nova. Da onde o apóstolo Paulo trouxe essa ideia de despir-se e revestir-se? Você está comigo aí? Diga amém. Está quase acabando, não vai nem doer. Ele tirou isso certamente do Antigo Testamento, de um livro que carrega o nome de um profeta, um dos profetas menores, não porque é menos importante, mas porque escreveu menos, é o profeta Zacarias. Isso nada tem a ver, Carlão, com os Trapalhões, esquece disso, não tem nada a ver. É o profeta Zacarias, um profeta que fala de um período em que o povo está voltando do cativeiro babilônico para reconstruir Jerusalém. Naquela época, 2 líderes surgiram. Um se chamava Zorobabel e o outro se chamava Josué. Não é o mesmo Josué que andou em volta de Jericó. Não misture as pessoas por causa do mesmo nome. O que acontece é que Zorobabel era o líder político, era aquele que era o incentivador para as pessoas voltarem e cumprirem as suas responsabilidades. Mas Josué era o líder espiritual. Ele tinha que ajudar as pessoas a entenderem que tinham que se arrepender dos seus pecados, fazer o certo e servir a Deus. E como sumo sacerdote, ele era aquele que oferecia a Deus o sacrifício, para que o povo pudesse desfrutar do perdão de Deus. Mas veja você, que na antiga aliança, antes do sacerdote oferecer o perdão dos pecados, ele primeiro precisava ser... Muito bem, eu vou perguntar desse lado aqui. O sacerdote no Antigo Testamento, antes de poder oferecer o perdão dos pecados, ele precisava, ele primeiro ser... Exato, pegaram? Ele tinha que primeiro ser? Exato, purificado, perdoado. E o que acontece é que no capítulo 3 do livro de Zacarias, há uma visão.
É uma visão de um tribunal. Nesse tribunal está o anjo do Senhor, Josué, o sacerdote, e Satanás. Satanás é o promotor, o acusador, o adversário. E na visão do profeta, o sacerdote está com as suas roupas sujas, contaminadas, impuras, incapaz de cumprir a sua função. É como se Satanás estivesse dizendo: esse aí não pode, esse aí não tem condição, esse aí não pode fazer por isso, por aquilo. Olha a roupa dele imunda, suja. Mas o anjo do Senhor diz: Satanás, o Senhor te repreende. E diz na sequência do texto, depois você lê em casa: coloquem roupas novas, linho nele, coloquem um turbante nele. E o Josué, que estava sujo, fica limpinho, limpinho, ele é perdoado. E agora que ele foi perdoado, ele pode oferecer aos outros o quê? Ah, você pegou a ideia. Perdoado para quê? O pessoal do lado de cá pegou melhor essa, escuta só. Perdoado para quê? Para perdoar. E é por isso que no versículo 13 dessa carta de Paulo aos Colossenses, nós lemos o que Paulo deixa claro: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. O que é necessário para eu perdoar alguém? Primeiro, note que o texto, quando fala do perdão de Jesus em nosso favor, o tempo está no passado. Diz que Ele nos perdoou. É uma ação completa. Ele nos perdoou. Nós chamamos isso de perdão preveniente. É como o pai do filho pródigo. O pai está à porta, esperando o filho voltar para ser abraçado, para receber um anel, para ter uma festa e uma celebração. É o pai que ama e o perdão está disponível. O arrependimento depende do outro lado. Assim o Senhor nos perdoou. Se temos que nos arrepender dos nossos erros, é para podermos voltar a essa festa, a essa celebração de comunhão. Mas o perdão está disponível. E eles, assim como Ele perdoou, vocês perdoem também. Uma professora estava dando aula para as crianças na sala da igreja, e ela estava ensinando sobre a importância de confessar o pecado, receber perdão, e ela perguntou assim para a sala: o que é necessário para Deus te perdoar? O que é necessário para Deus te perdoar? Um garotinho que estava meio desatento disse assim: pecar. Ela tinha ensinado a professora de outra coisa: arrependimento, confissão. O que é necessário para Deus perdoar? O garotinho gritou: pecar. Bom, num certo sentido. Sim. Veja o texto. O que é necessário para que eu me abra para perdoar o outro? Se alguém tem motivo de queixa. Só isso. Se alguém criar alguma situação desagradável para você, algum constrangimento para você, se você sentir que alguém te deve espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, é só isso que precisa, e você faz o quê? Você oferece? Está quase, está vindo igual a onda lá do fundo. Você oferece o quê? É isso, você oferece perdão. Ah, mas e se o outro não se arrepender? Deus tratará com aquela pessoa. A sua parte é oferecer perdão. Efésios capítulo 4. Você sabe que Colossenses, capítulo 3, é uma versão breve do conteúdo de Efésios capítulo 4. Mesmo teor, mesmo tipo de lista, só que em Efésios capítulo 4, Paulo nos dá mais informações, e aqui algo muito importante que ele nos diz: quando você não perdoa, você não faz um mal a outra pessoa, que às vezes é o nosso desejo quando a gente não perdoa. Você faz um mal a si mesmo quando você não perdoa. Quando você não perdoa outra pessoa, você está fazendo um mal a você. Você não está punindo o outro, você está punindo a si mesmo. E Paulo diz algo importante aqui em Efésios capítulo 4, versículo 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar
ao diabo. O diabo não foi derrotado, não foi? Está pelado, está despojado, e ele não pode simplesmente chegar, pôr o pé na porta e entrar. Mas quando na minha mente, quando no meu coração eu tenho atitude errada número 1, quando eu digo assim, Jesus me perdoa, mas eu não me perdoo. Isso soa muito piedoso, mas é uma das frases mais arrogantes que alguém poderia dizer. Porque quando eu digo Jesus me perdoa e eu não me perdoo, eu estou me colocando acima de Jesus. Jesus te perdoa e você trate-se de se perdoar. A segunda coisa é, Jesus pode ter perdoado fulano, mas eu não perdoo, por causa da minha ira. Nós temos que nos livrar da nossa ira, justa muitas vezes, o mais rápido possível. Porque senão ela vira uma raiz de amargura. E se ela vira uma raiz de amargura, sabe o que acontece? Você... Mas continua atento aí, porque essa parte é importante. Quando você faz isso, você não perdoa alguém por causa da sua ira, você dá lugar ao diabo. Obrigado. Como é que se dá lugar ao diabo? Quando a gente não perdoa alguém. A palavra usada no grego para lugar é topos, a mesma palavra para topografia, um espaço, uma oportunidade, uma entrada. Quando você não perdoa alguém, é como se você estivesse fazendo um convite ao diabo para vir tomar café da manhã com você, almoçar com você, jantar com você, dormir com você. Porque de manhã você pensa naquela ofensa, no almoço você pensa naquela ofensa, na janta você pensa, na hora de dormir você pensa, você está dando lugar ao diabo. Vamos nos livrar disso nessa noite? Vamos nos livrar disso nessa noite em nome de Jesus. Não deixe lugar ao diabo, ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Uma das maiores instituições médicas dos Estados Unidos é a Universidade Johns Hopkins. E lá na universidade, no jornal de medicina deles, eles colocaram uma chamada que dizia assim: perdoe, a sua saúde depende disso. Eu gostaria de dizer que perdoar depende sim da sua saúde física, a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual, a sua saúde social, a sua saúde familiar, a sua saúde eclesiástica. Então, em nome de Jesus, como o Senhor nos perdoou, que nós perdoemos também. Pai querido, Pai santo, obrigado pelos meus irmãos nessa noite. Obrigado por cada pessoa que aqui se encontra. Obrigado pela desafiadora mensagem da sua palavra, pela generosidade da graça que nos perdoou e pelo desafio que o Senhor nos faz, que se fomos perdoados, que perdoemos. Há filhos aqui que precisam perdoar seus pais, há pais que precisam perdoar seus filhos, amigos, familiares, colegas no ambiente de trabalho. Pai, não nos interessa a resposta do outro, interessa-nos a nossa resposta. O Senhor nos perdoou, Pai, e nós aceitamos alegremente o seu perdão. Mas o Senhor nos perdoa com um propósito. Como o sacerdote Josué foi perdoado com um propósito. Agora, Senhor, faça de cada pessoa aqui um canal do seu perdão. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém e amém. Você recebe a palavra de Deus nessa noite. Que Deus te abençoe grandemente. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, que a consolação, o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem crê, diga amém. Ótima semana, uma salva de palmas a Jesus. Deus abençoe você.